Minha nora olhou para mim com aquele sorriso de quem já ganhou e disse: Sogrinha, você não precisa se preocupar com mais nada. A casa é nossa agora. Na verdade, você não tem mais nada aqui. Foi na sala de jantar. Mesa posta, peru assando, cheiro de farofa no ar, 10 dias depois do enterro do Henrique. Deixa eu te contar uma coisa antes de continuar. Quando você perde o amor da sua vida depois de 47 anos juntos, o mundo não para. As pessoas não param. A vida não para. E tem gente mesmo de sangue, que vê sua dor como oportunidade. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Porque eu juro, eu jamais imaginei que ia viver isso. Meu nome é Antônia. Tenho 67 anos. Ainda moro, sei lá, num sobrado no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A casa vale uns 3,5 milhões hoje em dia, dizem os corretores que vivem tocando a campainha. 3 andares, jardim com orquídeas que o Henrique cuidava todo fim de semana, churrasqueira onde a gente reunia a família todo domingo. 47 anos de casamento. 47 anos construindo isso tudo. Tijolo por tijolo. Conta por conta. Parcela por parcela. O Henrique morreu dia 2 de dezembro. Infarto fulminante. Ele estava podando as orquídeas, a tesoura ainda na mão quando caiu. Eu estava na cozinha fazendo café. Quando cheguei, ele já tinha ido. Sabe aquele silêncio que você nunca imaginou que existia? Aquele vazio que não cabe em palavra nenhuma? Pois é, foi isso. O velório foi no domingo. Missa de 7º dia na quinta seguinte. A casa cheia de gente, todo mundo me abraçando, todo mundo dizendo que ele tá num lugar melhor, que o tempo cura, essas coisas que as pessoas falam porque não sabem o que falar, né? Mas tinha uma pessoa que não me abraçou, que mal olhou para mim. Patrícia, minha nora, casada com meu filho Eduardo há 8 anos. 38 anos, personal trainer, unha em gel sempre impecável, cabelo com luzes que custam 850 reais no salão, bolsa de marca pendurada no ombro o tempo todo. Ela é bonita, isso ninguém nega. Mas tem um jeito, sabe? Um jeito de olhar para as coisas como se tudo fosse dela por direito. Ela e o Eduardo foram os últimos a sair da missa do 7º dia. Todo mundo já tinha ido embora. Eu estava recolhendo as xícaras de café, guardando os pratinhos de doce. A casa vazia, finalmente. Foi quando ouvi a campainha. Abri a porta. Era ela e o Eduardo, com uma pasta preta na mão. Dona Antônia, a gente precisa conversar, ela disse. Nem esperou eu convidar. Entrou. Sentou no sofá da sala como se fosse dona do lugar. O Eduardo ficou de pé, olhando para o chão. Meu filho, 42 anos, gerente de logística numa transportadora. Ganha bem, uns 12 mil líquidos por mês. Mas ali, naquele momento, ele parecia um menino de 10 anos com medo de bronca. Senta, mãe, ele disse baixinho. Eu sentei. Patrícia abriu a pasta, tirou uns papéis, colocou na mesinha de centro, em cima da toalha de crochê que minha sogra tinha feito há 40 anos. Olha, sogrinha, eu sei que esse não é o melhor momento, mas a gente precisa resolver umas coisas práticas, sabe? Ela falava com aquele tom de quem tá fazendo um favor. O seu Henrique, que Deus o tenha, era um homem muito inteligente. Ele sabia que depois que ele partisse, você ia ficar sozinha nessa casa enorme. E casa dá trabalho, né? Conta de luz, IPTU, manutenção. Eu não disse nada. Só olhei para ela. Então, uns meses antes de falecer, o seu Henrique tomou uma decisão muito sábia. Ele passou a escritura da casa pro nome do Eduardo, para evitar inventário, essas burocracias todas. Tá tudo aqui. Ela bateu com a unha no papel. Unha vermelha, feita no dia anterior, dava para ver. Meu estômago gelou. Como assim? Passou a casa? Escritura de doação, sogrinha. Tá tudo certinho. Registrado em cartório. A casa agora é do Eduardo. Quer dizer, nossa, né? Comunhão de bens. Ela sorriu. Aquele sorriso. Eu peguei o papel. As letras dançavam na minha frente. Escritura pública de doação. Data: 15 de agosto. Doador:
Henrique Almeida Santos. Donatário: Eduardo Almeida Santos. A assinatura do Henrique estava lá embaixo, trêmula, torta. Mas o Henrique nunca me falou nada disso. Ah, sogrinha, você sabe como era o seu Henrique. Ele não gostava de preocupar você com essas coisas. Ele sabia que depois que ele partisse, você ia querer algo menor, mais prático. A gente já até deu uma olhada num residencial em Atibaia. Chama Golden Age. É lindo, tem piscina aquecida, hidroginástica, sala de jogos. Você quer me mandar para um asilo? Não é asilo, dona Antônia. Ela riu, como se eu tivesse dito uma bobagem. É um residencial para a terceira idade. É diferente. Lá você vai ter companhia, atividades, não vai ficar sozinha nessa casa vazia, se remoendo. Eu olhei para o Eduardo. Ele continuava olhando para o chão. Edu, eu disse. Minha voz saiu quebrada. Edu, olha para mim. Ele levantou os olhos, vermelhos. Ele estava com vergonha. Eu conhecia meu filho. Eu sabia quando ele estava com vergonha. É verdade isso? Mãe, o pai. O pai queria proteger a senhora. Ele sabia que a senhora não ia conseguir cuidar disso tudo sozinha. Ele fez pelo seu bem. Pelo meu bem? Eu senti a voz subindo. Tirar a minha casa é pelo meu bem? Patrícia suspirou. Aquele suspiro de quem está lidando com uma criança teimosa. Dona Antônia, ninguém está tirando nada da senhora. A senhora vai continuar morando, só que num lugar melhor, mais adequado. E olha, sendo bem sincera, essa casa está precisando de uma reforma urgente. Tá tudo velho. A fiação é de 1987. O banheiro da suíte tem aquele boxe de acrílico amarelado. A cozinha, então, nem se fala. A gente já conversou com um arquiteto. Ele disse que dá para abrir a sala, fazer conceito aberto, colocar uma ilha. Você já chamou o arquiteto? A gente precisa planejar, sogrinha. Reforma não se faz de uma hora para outra. E olha, quando a gente terminar, a casa vai valer uns 5 milhões de reais fácil. É investimento. Investimento. A casa onde eu criei meu filho. Onde eu e o Henrique comemoramos cada aniversário de casamento. Onde a gente pintou as paredes juntos, escolheu cada lustre, plantou cada muda do jardim. Investimento. Eu preciso pensar, eu disse. Claro, sogrinha, a gente entende. Mas olha, não demore muito, tá? Porque a gente já deu entrada no Golden Age. A vaga é até o fim do mês. Depois disso, se a senhora não quiser, a gente perde os 8.500 letras da reserva. 8.500 reais. Eles já tinham dado entrada. Sem me avisar. A gente volta semana que vem para ver como a senhora tá bom? Patrícia se levantou, pegou a pasta, deixou uma cópia da escritura na mesa. Qualquer dúvida é só ligar. Beijo, sogrinha. E saíram. Eu fiquei sentada ali, sozinha, segurando aquele papel. A casa em silêncio. Aquele silêncio de depois que alguém morre e você percebe que o vazio não é só dentro de você. É em volta também. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto do quarto, o lado da cama do Henrique vazio. O travesseiro dele ainda com a marca da cabeça dele, porque eu não tinha trocado a fronha ainda. Não conseguia. Eu peguei o papel de novo. Li. Reli. Escritura pública de doação. Cartório do Teiro Ofício. Data: 15 de agosto. Espera. 15 de agosto. Eu levantei da cama. Fui até o escritório do Henrique. Liguei a luz. A mesa dele ainda estava do jeito que ele deixou. Caneta, óculos de leitura, agenda. Peguei a agenda. Abri em agosto. Dia 15, estava escrito: UTI Sírio-Libanês. Protocolo de internação, 14h30. Meu coração disparou. Dia 15 de agosto, o Henrique não foi a cartório nenhum. Ele estava internado. Infecção urinária grave, que evoluiu para sepse. Ficou 5 dias na UTI. Eu dormi na cadeira do hospital essas 5 noites. Como ele ia ter assinado uma escritura se estava entubado? Eu voltei para a sala. Acendi todas as luzes. Peguei a escritura. Olhei a assinatura de novo. Trêmula. Torta. Diferente da assinatura dele. O Henrique tinha uma letra firme. Sempre teve.
Mesmo doente, mesmo depois do primeiro AVC que ele teve há 3 anos, a assinatura dele era legível. Tinha aquele H grande, decidido. Aquela assinatura no papel não era dele. Eu segurei o papel com as 2 mãos, e pela primeira vez desde que ele morreu, eu não chorei de tristeza. Eu chorei de raiva, porque eu entendi. Eu entendi o que estava acontecendo. Eles acharam que eu era boba, que eu estava tão abalada, tão perdida, tão velha e confusa que ia engolir qualquer história, que eu ia assinar o que pusessem na minha frente, que eu ia aceitar ser despejada da minha própria casa para dar lugar a uma reforma com conceito aberto e ilha na cozinha. Eles acharam que luto era sinônimo de burrice, mas sabe de uma coisa? Eu não criei filho sozinha enquanto o Henrique trabalhava 2 turnos para pagar essa casa sendo boba. Eu não administrei um lar por 47 anos. Fiz conta de cada centavo, negociei com gerente de banco, consertei cano furado, troquei resistência de chuveiro, pintei parede, sendo burra. Eu estava de luto, mas eu não estava morta. No dia seguinte, acordei cedo. Tomei banho, me arrumei. Coloquei a roupa azul marinho, aquela que o Henrique dizia que me deixava bonita. Passei batom, prendi o cabelo e liguei para o Dr. Roberto Mendes. Dr. Roberto era advogado da família há 30 anos. Foi ele que fez a escritura original da casa quando a gente comprou, em 1989. Foi ele que fez o testamento do Henrique. Foi ele que registrou a empresa que o Henrique tinha, uma distribuidora pequena de materiais de construção que a gente vendeu quando ele se aposentou por R$680 mil. Dona Antônia, ele atendeu no segundo toque. A voz dele, grave, séria, me acalmou um pouco. Meus pêsames mais uma vez. Como a senhora está? Dr. Roberto, eu preciso da sua ajuda. Pois não. O que houve? Eu acho que tentaram me dar um golpe. Silêncio do outro lado. A senhora pode vir ao meu escritório hoje? Posso. Às 15 horas? Eu tô saindo agora. Peguei o metrô. Estação Faria Lima. Desci na Paulista. O escritório do Dr. Roberto ficava num prédio antigo, daqueles com elevador de ferro. 8º andar. A secretária me recebeu com um café. Ela já me conhecia. Sempre que o Henrique ia lá, eu ia junto. Dr. Roberto me abraçou. Um abraço de verdade, não aqueles abraços de velório que mais parecem obrigação. Senta, dona Antônia. Me conta. Eu contei tudo. A visita da Patrícia, a escritura, a data, a assinatura, o Golden Age, os R$8.500. Ele foi fazendo anotações num bloquinho amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou com a manga da camisa, colocou de volta. A senhora trouxe a escritura? Entreguei para ele. Ele leu. Passou uns 5 minutos em silêncio. Virou a página. Olhou o verso. Pegou uma lupa. Olhou de novo. Dona Antônia, essa escritura é falsa. Eu já sabia, mas ouvir ele dizer em voz alta foi diferente. Como a senhora sabe? O selo do cartório. Tá errado. Esse tipo de papel oficial tem uma numeração específica, com brasão da República. Esse aqui é uma impressão comum. E mais, a assinatura do tabelião também tá errada. Eu conheço o Dr. Salomão, do 3º ofício, há 20 anos. Não é a letra dele. Então o que eu faço? Primeiro, a gente vai ao cartório confirmar que isso não existe nos registros deles. Segundo, a gente pega o testamento do seu Henrique, que está aqui comigo, e valida que nele não há nenhuma menção de doação em vida. Terceiro, a senhora quer processar? Eu quero a verdade, e eu quero minha casa. A casa já é da senhora, dona Antônia, e sempre foi. Mas entendo o que a senhora quer dizer. A senhora quer justiça. Isso. Ele se recostou na cadeira, juntou as pontas dos dedos. Aquele gesto que ele fazia quando estava pensando. Dona Antônia, posso sugerir uma coisa? Pode. Não confronte eles ainda. Como assim? Deixa eles se enforcarem sozinhos. A senhora disse que eles vão voltar semana que vem, né? Deixa eles voltarem. Deixa eles continuarem achando que a senhora está na mão deles. Enquanto isso, a gente reúne as provas.
certidão do cartório confirmando que a escritura não existe. Laudo grafotécnico da assinatura falsa. Cópia do prontuário médico do dia 15 de agosto, provando que o seu Henrique estava na UTI. E quando eles vierem com o próximo passo, seja lá qual for, a gente desce o pau. Desce o pau como? Judicialmente, estelionato, falsificação de documento público, tentativa de apropriação indébita qualificada. Dependendo de como eles reagirem, da cadeia. Cadeia. Minha nora. Na cadeia. Por um segundo, uma parte de mim sentiu pena. Mas aí eu lembrei do sorriso dela, do jeito que ela falou, você não tem mais nada aqui. Do Golden Age, dos 8.500 reais que eles gastaram sem me perguntar nada. Quanto tempo vai levar para reunir as provas? 1 semana, 10 dias. E depois? Depois a gente escolhe o momento. E acredite, Dona Antônia, o momento certo faz toda a diferença. Voltei para casa de metrô de novo. Quando desci na estação Faria Lima, estava começando a escurecer. Dezembro. Véspera de Natal estava chegando. As lojas todas enfeitadas, música natalina tocando nos alto-falantes. Cheguei em casa às 18h20. A casa estava escura. Acendi as luzes. Fui até a cozinha. Esquentei a marmita que a vizinha tinha trazido no dia do enterro. Comi sozinha, na mesinha da cozinha. O telefone tocou. Era o Eduardo. Oi, mãe. Oi, filho. A senhora tá bem? Tô. Silêncio. Mãe, sobre aquele assunto... A Patrícia quis fazer tudo muito rápido. Eu falei para ela esperar, mas ela disse que era melhor resolver logo, que a senhora estava muito abalada, que era melhor não prolongar. Tá bom, Edu. A senhora pensou na proposta do Golden Age? Pensei. E? Preciso de mais tempo. Quanto tempo? Até o Natal. Natal? Mãe, faltam 2 semanas. Eu sei, mas é Natal. Primeiro Natal sem seu pai. Eu queria passar aqui, na nossa casa. Uma última vez, pelo menos. Eu ouvi ele suspirar. Tá bom, mãe. A gente espera até o Natal. Inclusive, a Patrícia estava querendo fazer a ceia aqui esse ano. Chamar todo mundo, a família. Aqui? É. Ela disse que seria bom, para a senhora não ficar sozinha. Eu sorri. Sozinha, na cozinha escura com o telefone na orelha. Pode ser. Diz para ela que pode ser. Sério? Sério. Eu faço o peru. Ah, mãe, não precisa. A gente contrata buffet. Eu faço questão, filho. Deixa comigo. Desliguei o telefone. E pela segunda vez naquele dia, eu não chorei de tristeza. Eu sorri. Porque o Dr. Roberto tinha razão. O momento certo faz toda a diferença. E o momento certo ia ser dia 24 de dezembro. Ceia de Natal. Mesa posta. Família inteira reunida. Na minha casa. Os próximos 10 dias foram os mais estranhos da minha vida. Eu acordava, tomava café, fazia as coisas da casa, regava as orquídeas do Henrique, varria o quintal, pagava as contas. Tudo normal. Mas por dentro eu estava em guerra. Patrícia ligava todo dia. Perguntava se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa, se eu já tinha separado o que ia levar pro Golden Age. Ainda não, filha. Tô indo devagar. Mas a senhora precisa se apressar, viu? A vaga é até dia 31. Eu sei. Mas é tanta coisa. Tanto tempo de vida aqui. Não consigo simplesmente enfiar tudo numa mala, sabe? Ai, sogrinha, eu entendo. Mas olha, a gente pode contratar uma empresa para fazer isso. Tem umas que organizam tudo, embalam, levam. A senhora nem precisa se preocupar. Não precisa. Eu dou conta. No dia 16, o Dr. Roberto me ligou. Dona Antônia, tá tudo pronto. A senhora pode vir buscar? Fui no dia seguinte. Ele me entregou uma pasta preta, igual a da Patrícia. Só que essa era de verdade. Dentro tinha certidão negativa do 3º ofício de registro de imóveis, confirmando que não existe nenhuma escritura de doação registrada em nome de Eduardo Almeida Santos, referente ao imóvel da Rua das Magnólias, 847, Alto de Pinheiros.
Laudo grafotécnico assinado por perita judicial comparando a assinatura da escritura falsa com 3 assinaturas autênticas do Henrique, uma do testamento, uma da venda da empresa, uma de um contrato de 2003. Conclusão: assinatura divergente em todos os parâmetros analisados. Probabilidade de falsificação 99,7%. Cópia do prontuário médico do Hospital Sírio-Libanês referente à internação de Henrique Almeida Santos entre 1408 e 1908. Diagnóstico: sepse de foco urinário. Procedimento: sedação, intubação orotraqueal, antibiótico-terapia de amplo espectro. Alta médica: 1908 às 16h40. Cópia autenticada do testamento de Henrique Almeida Santos, datado de 12/03/2023, deixando a totalidade dos bens para Antônia Maria Ferreira Santos, com usufruto vitalício e cláusula expressa de incomunicabilidade, ou seja, mesmo que o Eduardo herdasse alguma coisa depois que eu morresse, a Patrícia não teria direito a nada. E uma gravação. Que gravação é essa? Eu perguntei. A senhora vai ver quando ouvir. Mas resumindo, um amigo meu é síndico do prédio onde a Patrícia faz pilates. Ele me passou uma gravação do áudio interno do elevador, dia 5 de dezembro. Dia 5? Foi 2 dias depois do enterro. Exato. Eu coloquei o fone de ouvido. Apertei o play. A voz da Patrícia, clara, falando com alguém. Provavelmente a personal dela. Morreu no momento certo, sabe? Mais uns anos e o velho ia ter torrado tudo em médico. Agora a gente pega a casa, faz a reforma, vende por uns 5 milhões, divide com a velha... Não, pera, a velha nem precisa saber quanto vendeu. A gente fala que vendeu por 3, dá 1 pra ela, embolsa 4. Ela vai ficar feliz com 1 milhão. Vai achar que tá rica. E o Eduardo não vai questionar nada, ele tem medo da mãe. Risos. Ai, amiga, sério, eu tô até aliviada. Agora é só questão de tempo. Fim da gravação. Eu tirei o fone. Minha mão tava tremendo. Ela tava planejando isso antes dele morrer? Não sei, dona Antônia, mas pelo jeito ela não perdeu tempo depois. Eu fechei a pasta. Obrigada, Dr. Roberto. A senhora vai fazer o quê? Vou fazer a ceia de Natal. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que a bomba tá armada e só falta apertar o botão. A senhora quer que eu vá? Quero, mas não para jantar. Quero que você apareça na hora da sobremesa. Tem como? Tenho a chave da casa até hoje, a que o seu Henrique me deu quando viajaram para a Europa, em 2015. A senhora lembra? Eu lembrava. A gente tinha pedido para o Dr. Roberto regar as plantas. Ótimo. Então você entra pelo escritório. Eu deixo a porta destrancada, e quando eu der o sinal, você aparece. Que sinal? Eu pensei. Quando eu disser, devo contar a eles agora ou você mesma conta? Ele anotou. Perfeito. Saí de lá com a pasta embaixo do braço. Peguei o metrô de volta. No caminho, parei no supermercado. Comprei peru, comprei farofa, comprei vinho, comprei salpicão, comprei tudo. A moça do caixa olhou a quantidade de coisa. Vai ter festa? Vai, eu disse. Vai ter festa. Dia 24 chegou. Acordei às 6h. Coloquei o peru para marinar. Fiz a farofa. Preparei o salpicão. Arrumei a mesa. Toalha branca que a gente usava em ocasiões especiais. Louça boa. Os copos de cristal que ganhamos de casamento. Coloquei flores no centro da mesa. Orquídeas. Do jardim do Henrique. Meio-dia comecei a chegar gente. Minha irmã Beatriz com o marido. Meu cunhado Marcos, irmão do Henrique, com a esposa. Primos, sobrinhos. Os netos, filhos do Eduardo e da Patrícia. Júlia, de 10 anos, e Pedro, de 8. Eduardo e Patrícia chegaram por último. Ela entrou como se fosse a dona da casa. Bolsa Prada no ombro, eu sei que é Prada porque ela não cansa de postar no Instagram. Vestido vermelho justo, salto alto. Oi, sogrinha, que cheiro bom! A senhora fez tudo? Fiz. Ah, mas não precisava, a gente podia ter pedido buffet. Eu quis fazer. Ela me deu 2 beijinhos no ar. Nem encostou no meu rosto. O Eduardo me abraçou. Um abraço rápido, sem jeito. Oi, mãe, Feliz Natal.
Feliz Natal, filho. A casa foi enchendo. Risada, música, criança correndo, o cheiro do peru assando, tudo igual aos outros anos. Mas não era igual, porque embaixo da minha cadeira, discretamente apoiado, tinha um envelope pardo. E no escritório, sentado na poltrona do Henrique, de terno, com a pasta dele no colo, estava o doutor Roberto, esperando. 19h30. A mesa estava posta. Todo mundo sentado. Eu trouxe o peru. Aplausos. Alguém fez uma foto. Patrícia levantou a taça de vinho. Gente, antes de começar, eu queria fazer um brinde. Todo mundo pegou as taças. Eu sei que esse Natal é diferente. É o primeiro sem o seu Henrique. E a gente sabe como é difícil para Dona Antônia. Ela olhou para mim com aquela cara de pena falsa. Mas eu acho que o seu Henrique lá de cima tá feliz. Porque ele fez tudo certinho. Ele protegeu a família dele. Ele deixou tudo organizado. Eu fiquei em silêncio. E por isso, eu e o Edu queríamos compartilhar uma notícia com vocês. O seu Henrique, antes de falecer, passou a casa para o nome do Eduardo, para facilitar, para evitar inventário, essas coisas. Então agora, a casa é nossa. E a Dona Antônia vai para o Golden Age, em Atibaia, um lugar lindo, adequado para a idade dela, onde ela vai ter todo o conforto e assistência que merece. Silêncio. Minha irmã Beatriz franziu a testa. Como assim passou a casa? Escritura de doação, Patrícia disse, sorrindo. Tá tudo certinho, registrado em cartório. E você sabia disso, Antônia? Beatriz me olhou. Eu não respondi. Patrícia continuou. E olha, gente, a gente está planejando uma reforma incrível aqui. Conceito aberto, ilha na cozinha, banheiros modernos. Vai ficar um arraso. A casa vai valorizar para uns 5 milhões de reais fácil. Ela levantou a taça mais alto. Então é isso. Feliz Natal para todo mundo. E obrigada, seu Henrique, por ter sido tão responsável. Ela ia beber. Foi quando eu falei. Devo contar a eles agora. Ou você mesma conta? A taça parou no ar. O sorriso da Patrícia congelou. Todo mundo olhou para mim. Eu repeti, mais devagar dessa vez, olhando direto nos olhos dela. Devo contar a eles agora? Ou você mesma conta? Ela soltou uma risada nervosa. Contar o quê, sogrinha? A senhora tá confusa. Confusa? Eu me levantei, devagar. Senti todas as 23 pessoas naquela sala me olhando. Confusa eu não tô, Patrícia. Cansada, talvez. Triste, com certeza. Mas confusa? Não. Beatriz colocou a taça na mesa. Antônia, o que tá acontecendo? Eu me abaixei. Peguei o envelope pardo que estava embaixo da minha cadeira. Coloquei em cima da mesa, bem no centro, ao lado do peru. Isso aqui, eu disse batendo com o dedo no envelope, é a verdade. Mas antes de eu abrir, eu queria perguntar uma coisa para Patrícia. Ela estava pálida. O Eduardo também. Patrícia, você disse que o Henrique assinou a escritura de doação, dia 15 de agosto, no cartório do terceiro ofício. É isso mesmo? É isso. Tá tudo documentado. Documentado. Eu abri o envelope. Tirei o primeiro papel. Então me explica uma coisa. Como que o Henrique assinou uma escritura às 14h30 do dia 15 de agosto, se nesse exato momento ele estava entubado na UTI do Sírio-Libanês? Silêncio absoluto. Eu mostrei o papel. Prontuário médico. Internação dia 14 de agosto, 22h15. Sepse. Sedação. Intubação orotraqueal às 03h40 do dia 15. Alta médica só dia 19. Eu dormi na cadeira do hospital essas 5 noites. Eu lembro de cada minuto, Patrícia. Cada minuto. Meu cunhado Marcos se levantou. Deixa eu ver isso. Eu passei o papel para ele. Ele leu. Passou para Beatriz. Ela leu. Passou para o marido dela. Patrícia tentou falar. Deve ter sido outro dia, então. A data tá errada no documento. Mas foi em agosto, sim. Eu lembro que... Lembra? Eu tirei o segundo papel do envelope. Então me explica isso aqui. Certidão negativa do cartório. Eu fui pessoalmente no cartório do terceiro ofício. Pedi uma certidão de tudo que está registrado nessa casa. Sabe o que tem? A escritura de compra, de 1989.
E só. Não existe nenhuma doação registrada. O Eduardo levantou. Mãe, deixa eu explicar. Senta, Eduardo. Ele sentou. Eu tirei o terceiro papel. E isso aqui é o melhor. Laudo grafotécnico, comparação da assinatura da escritura falsa que vocês me trouxeram com 3 assinaturas verdadeiras do seu pai. Conclusão da perita. Probabilidade de falsificação, 91,7%. Joguei o papel na mesa. 99,7%, Patrícia. Você nem se deu ao trabalho de falsificar direito. A sala explodiu em murmúrios. Patrícia ficou em pé, mas estava tremendo. Isso é mentira. Você que está inventando, você que quer ficar com tudo. Eu? Eu ri. Uma risada seca. Eu quero ficar com o que sempre foi meu. Com a casa que eu e o Henrique compramos em 1989 por 85 mil reais. Que a gente pagou em 360 prestações de 340. Que a gente reformou, pintou, cuidou, amou por 47 anos. Minha voz estava subindo agora. Você acha que eu sou velha e burra, né? Você acha que porque eu tô de luto, eu virei idiota? Que eu ia engolir qualquer papel que você enfiasse na minha cara? Que eu ia deixar você me jogar num asilo para você fazer sua reforma com conceito aberto e ilha na cozinha? Não era asilo, ela gritou. Era um residencial, para a senhora ficar bem cuidada. Cuidada? Eu abri a bolsa, tirei o celular, coloquei no viva voz, apertei o play. A voz dela encheu a sala. Morreu no momento certo, sabe? Mais uns anos e o velho ia ter torrado tudo em médico. Agora a gente pega a casa, faz a reforma, vende por uns 5 milhões, divide com a velha. Não, pera. A velha nem precisa saber quanto vendeu. A gente fala que vendeu por 3, dá 1 pra ela, embolsa 4. Ela vai ficar feliz com 1 milhão, vai achar que tá rica. Eu desliguei. O silêncio agora era diferente. Era o silêncio de 23 pessoas olhando para Patrícia com nojo. Júlia, a neta de 10 anos, olhou para a mãe. Mamãe, você falou isso da vovó? Patrícia não respondeu. Pedro, de 8 anos, começou a chorar. O Eduardo estava com a cabeça entre as mãos. Beatriz se levantou, veio até mim, me abraçou. Minha irmã, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei, Bia, eu sei. Patrícia tentou uma última cartada. Tá bom, talvez eu tenha exagerado, talvez a escritura tenha algum erro, mas o Henrique falou sim que queria passar a casa pro Eduardo. Ele falou. No almoço de domingo, em março, ele comentou que estava pensando nisso. Que almoço de domingo? Eu perguntei. Aquele que a gente veio aqui em março. Você não veio aqui em março, Patrícia. Vocês viajaram para Gramado, ficaram 15 dias, o Instagram tá cheio de foto. Quer que eu mostre? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu. Foi quando a porta do escritório se abriu. Dr. Roberto Mendes entrou na sala, terno azul marinho, gravata, pasta de couro na mão, cabelo grisalho penteado para trás. Aquela presença que só advogado de 30 anos de profissão tem. Boa noite a todos. Desculpem interromper a ceia. Todo mundo olhou para ele. Quem é esse? Patrícia perguntou. Dr. Roberto Mendes, ele disse. Advogado da família Santos Ferreira desde 1994. Prazer. Ele colocou a pasta na mesa. Abriu. Tirou um documento. Eu verifiquei pessoalmente a escritura que foi apresentada à dona Antônia no dia 12 de dezembro. Conforme ela já explicou, o documento é falso. Mas deixa eu ser mais específico. Ele pegou uma lupa do bolso. Segurou a escritura falsa contra a luz. O selo oficial do cartório do terceiro ofício tem uma marca d'água com o brasão da República e um número de série holográfico. Esse documento aqui foi impresso numa impressora comum, provavelmente jato de tinta. Dá para ver os pixels se você olhar com atenção. Ele passou a lupa para o Marcos. Marcos olhou, balançou a cabeça. E tem mais, Dr. Roberto continuou. A assinatura do Dr. Salomão Guimarães, tabelião do terceiro ofício, também é falsa. Eu liguei para ele ontem. Ele me confirmou que não tem nenhum registro dessa doação. E me autorizou a informar que, se a dona Antônia desejar, ele vai à polícia prestar queixa por uso indevido do selo do cartório.
Ele fechou a pasta. Resumindo, isso aqui configura 3 crimes. Falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal. Estelionato, artigo 171. E apropriação indébita qualificada tentada contra idoso, artigo 168, com agravante do Estatuto do Idoso. Somando as penas, dá de 6 a 12 anos de reclusão, sem direito à fiança em caso de prisão em flagrante. Patrícia sentou. As pernas dela falharam. Eu não sabia. Foi um erro. O Eduardo que... Não! Eduardo gritou. Ele se levantou. Não joga isso em mim. Foi você. Você que procurou aquele despachante. Você que disse que a mãe nunca ia descobrir. Você que insistiu. Edu, cala a boca. Não vou calar. Ele estava chorando agora. Eu falei para você parar. Eu falei que a minha mãe não era burra. Eu falei. Ele virou para mim. Mãe, eu sinto muito. Eu tentei impedir. Eu juro que tentei. Mas ela disse que era só para garantir, que você ia concordar, que era melhor assim. Melhor para quem, Eduardo? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Melhor para quem? Ele não respondeu. Dr. Roberto guardou os documentos. Dona Antônia, a senhora quer que eu acione a Polícia Civil agora ou prefere resolver isso em família? Eu olhei para Patrícia. Ela estava destruída, maquiagem borrada, mãos tremendo. Olhei para os meus netos, Júlia abraçada no Pedro, os dois chorando. Olhei para o Eduardo, meu filho, 42 anos, fraco, manipulado, mas meu filho. Eu quero, eu disse devagar, que a Patrícia saia da minha casa. Agora. Dona Antônia, agora. Ela se levantou, pegou a bolsa. E o Eduardo? Dr. Roberto perguntou. Eu olhei para o meu filho. O Eduardo fica, porque eu preciso conversar com ele, sozinha, depois que todo mundo for embora. Patrícia olhou para o Eduardo, esperando que ele fosse com ela. Ele não se mexeu. Eduardo! Ela chamou. Ele continuou sentado. Eduardo! Vai, Patrícia, ele disse. A voz dele saiu cansada. Só. Vai. Ela ficou parada mais uns 5 segundos. Então, girou nos saltos e saiu. A porta bateu. Dá para acreditar que ninguém disse nada por uns 10 segundos? Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Bom, alguém quer farofa? E todo mundo riu. Uma risada nervosa, meio histérica, mas riu. A ceia continuou, mas foi estranha. As pessoas comiam, conversavam, mas era como se tivesse uma bomba embaixo da mesa, que tinha acabado de explodir, e todo mundo estava tentando fingir que estava tudo bem. Os netos foram os primeiros a ir embora. Júlia me abraçou forte antes de sair. Vovó, desculpa a mamãe. Não é sua culpa, meu amor. A vovó vai continuar morando aqui? Vou. Ainda posso vir dormir aqui nas férias? Sempre. Ela saiu chorando. Um por um, os parentes foram embora. Abraços, desculpas, promessas de ligar no dia seguinte. 00:30. Só sobramos eu, o Eduardo e o Dr. Roberto. Dona Antônia, Dr. Roberto disse, a senhora precisa de mim aqui? Não, doutor. Obrigada por tudo. A senhora vai processar? Eu olhei para o Eduardo. Ele estava sentado no sofá, cabeça baixa, destruído. Vou pensar. Qualquer coisa a senhora me liga, a qualquer hora. Ele saiu. Fiquei sozinha com meu filho. Fui até a cozinha. Peguei 2 cervejas na geladeira. Voltei. Dei uma para ele. Sentei na poltrona do Henrique. Eduardo abriu a cerveja. Bebeu metade de um gole. Fala, eu disse. Eu não sei por onde começar. Começa me explicando quando você virou tão fraco. Ele engoliu em seco. Mãe! Não. Sério, Eduardo. Me explica. Você sempre foi um menino bom, responsável, trabalhador. Quando você virou o tipo de homem que deixa a mulher tentar roubar a própria mãe? Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria. Eu juro que não queria. Mas deixou. Ela, a Patrícia, ela fica na minha cabeça, mãe. Ela fala todo dia que a gente merece mais, que a gente trabalha tanto,
que essa casa tá parada aqui, só acumulando valor, e a gente lá pagando aluguel de R$ 3.200 num apartamento de 2 quartos em Pinheiros. Ela fala que quando a senhora morrer, a casa vai ficar em inventário por anos e que é melhor resolver logo. Quando eu morrer. Ele percebeu o que tinha falado. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Silêncio. Eduardo, eu disse, mais calma agora. Você ganha R$ 12.000 por mês. A Patrícia ganha quanto na academia? Uns $4.500. Então vocês ganham $16.500 por mês. Juntos, pagam $3.200 de aluguel. Sobram $13.300. Me explica por que vocês não conseguem economizar nem 500? Ele não respondeu. Eu vou te falar por quê. Porque ela gasta. Academia, 450. Salão de beleza, 850 por mês. Unha em gel, 120 a cada 15 dias. Personal trainer, $600. Roupas, bolsas, sapatos. Restaurante todo fim de semana. Viagem para Gramado, viagem para Búzios, viagem para Porto de Galinhas. Eu levantei. Seu pai e eu, Eduardo, a gente ganhou menos que isso a vida inteira e construímos tudo isso aqui. Sabe por quê? Porque a gente sabia o que era prioridade. A gente pagava a prestação da casa primeiro, comida segundo, escola sua terceiro e o que sobrava, se sobrasse, era lazer. Mãe, os tempos mudaram. Mudaram porra nenhuma. Eu nunca xingava. O Eduardo arregalou os olhos. Mudou que vocês acham que merecem tudo sem trabalhar, que a vida tem que ser Instagram, que aparência é mais importante que caráter. Eu sentei de novo. Seu pai te deixou um exemplo, Eduardo. Ele trabalhou de segunda a sábado durante 30 anos numa distribuidora para construir isso aqui. Ele acordava às 5h, voltava às 19h e nunca reclamou, porque ele sabia que estava construindo algo, para mim, para você, para a família dele. Eu sei, mãe. Sabe? Porque eu não vi você aplicar nada disso na sua vida. Ele começou a chorar. E sabe de uma coisa? Eu não senti pena. Eu senti raiva, porque aquele homem de 42 anos chorando no meu sofá não era o filho que eu criei. Era um estranho fraco que tinha deixado uma mulher manipular ele até o ponto de tentar roubar da própria mãe. Eu vou te fazer uma pergunta, eu disse. E eu quero a verdade. A ideia de falsificar a escritura foi da Patrícia ou foi sua? Dela. Você tentou impedir? Ele ficou em silêncio. Você tentou impedir? Eu falei que não era certo, mas ela disse que todo mundo faz, que é normal, que a gente só estava antecipando o que já ia ser nosso um dia. Antecipando. Eu ri sem humor. Antecipando minha morte, você quer dizer. Não, mãe, não foi isso. Eduardo, eu tenho 67 anos. Minha mãe viveu até os 94, minha avó até os 89. Eu posso viver mais 20, 30 anos. Você estava disposto a me jogar num asilo para ficar com uma casa que só seria sua daqui a 3 décadas? Ele não respondeu. Eu me levantei. Você vai embora agora, vai para casa, vai pensar na sua vida e vai decidir que tipo de homem você quer ser. Porque o homem que está aqui hoje não é meu filho. Mãe, por favor, vai. Ele se levantou, cambaleou até a porta. Antes de sair, ele virou. Eu sinto muito, mãe. De verdade. Eu também. Ele saiu. Fiquei sozinha. A casa vazia. A mesa da ceia ainda com os pratos sujos. O cheiro de peru frio no ar. Sentei no sofá. Peguei a cerveja que eu tinha aberto e não tinha bebido. Tomei um gole. E, finalmente, depois de 22 dias, eu chorei. Não pelos mortos, mas pelos vivos. Pelos filhos que a gente cria, achando que vão ser melhores que a gente e que acabam sendo piores. Pelos sonhos que a gente tem e que vão morrendo aos poucos. Pela solidão de descobrir que as pessoas que deveriam te proteger são as mesmas que tentam te destruir. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois levantei, recolhi os pratos, lavei a louça, guardei as sobras e fui dormir. No dia seguinte, acordei às 7. Tomei café, reguei as orquídeas. O telefone tocou às 9h15. Era Beatriz. Antônia, você tá bem? Tô.
Você quer que eu vá aí? Não precisa, Bia. Antônia, o que você vai fazer? Ainda não sei. Você vai processar? Não sei. Você vai perdoar o Eduardo? Não sei. Silêncio. Você quer um conselho? Pode falar. Processa ela. Faz ela pagar. Mas o Eduardo, ele é seu filho. E filho, por pior que seja, continua sendo filho. E se eu não conseguir perdoar? Não perdoa, mas deixa a porta aberta, porque um dia ele vai perceber o que perdeu. E quando perceber, vai querer voltar. E aí você decide se quer receber ou não. Desliguei. Fiquei pensando. Será que eu conseguia perdoar? Será que eu queria? O telefone tocou de novo. Dessa vez era um número que eu não conhecia. Alô? Dona Antônia? Aqui é a Júlia. Minha neta. 10 anos. Voz fina, chorosa. Oi, meu amor. Vovó, o papai tá chorando. Meu coração apertou. Tá? Ele não saiu do quarto desde ontem. A mamãe foi embora. Ela pegou as malas e foi pra casa da mãe dela. E o papai tá aqui sozinho, chorando. E você? Eu e o Pedro estamos aqui. Mas a gente não sabe o que fazer. Eu respirei fundo. Júlia, passa o telefone pro seu pai. Ele não quer falar com ninguém. Passa. Ouvi barulho de porta abrindo. Voz da Júlia chamando. Passos. Mãe? A voz do Eduardo saiu rouca. Eduardo? Mãe, Você tá aí com as crianças? Tô. Você comeu? Não. Eles comeram? Eu fiz miojo. Miojo? Eu suspirei. Eduardo, pega as crianças e vem pra cá. Mãe, eu não acho que... Eu não perguntei se você acha. Eu mandei você vir. Pega as crianças e vem almoçar aqui. Eu vou fazer macarrão. Mãe, 12:00. Não se atrasa. Desliguei. Fui pra cozinha. Peguei o macarrão, o molho de tomate, carne moída, cebola. Comecei a cozinhar. Porque é isso que mães fazem, né? Mesmo quando os filhos pisam na gente, a gente levanta, sacode a poeira e faz comida. Não porque eles merecem, mas porque a gente não consegue deixar de ser mãe. 12:10, a campainha tocou. Abri a porta. Eduardo com os olhos inchados. Júlia e Pedro atrás dele. Entra. Eles entraram. Lava a mão. A comida tá pronta. Sentamos os 4 na mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu e o Henrique tomamos café juntos durante 47 anos. Servi o macarrão. Comemos em silêncio. Depois que as crianças terminaram, eu disse: Júlia, Pedro, vão lá no quarto que era do papai de vocês. Tem uns brinquedos antigos lá, podem brincar. Eles saíram correndo. Fiquei sozinha com o Eduardo. Mãe, Deixa eu falar primeiro. Ele fechou a boca. Eu não sei se vou conseguir te perdoar. Não agora. Talvez nunca. O que você fez, o que vocês tentaram fazer, foi uma das coisas mais baixas que eu já vi na minha vida. Ele abaixou a cabeça. Mas você é meu filho, e essas 2 crianças são meus netos, e eu não vou punir eles pelos seus erros. Levantei. Você vai voltar para casa hoje. Vai resolver sua vida. Vai decidir se fica com a Patrícia ou se separa. Não me importa. Mas se ficar, eu não quero ela aqui. Nunca mais. Entendeu? Entendi. E outra coisa. Você vai começar a pagar terapia. Não é sugestão. É ordem. Porque você precisa entender por que você é tão fraco. Por que você deixa uma mulher manipular você desse jeito. Mãe, não me interrompe. Você vai pagar terapia, vai cuidar dessas crianças e vai reconquistar minha confiança. Vai demorar meses, anos, talvez nunca consiga completamente. Mas se você quiser ser meu filho de novo, é por aí. Ele estava chorando de novo. E a Patrícia? Isso é problema seu. Eu já decidi. Vou processar. Vou até o fim. Ela tentou me roubar. Ela falou de mim como se eu fosse lixo. Ela planejou me jogar num asilo. Ela vai pagar. Mãe, se você processar, ela pode ir presa. Eu sei. E se ela for presa, as crianças vão morar com você. E você vai ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Levantei da mesa. Agora termina esse macarrão, pega as crianças e vai embora. Eu tô cansada.
Eles saíram às 14 horas. Quando fechei a porta, senti um peso saindo dos meus ombros. Não era perdão, era clareza. Eu sabia o que eu tinha que fazer. No dia 26, liguei para o Dr. Roberto. Doutor, eu quero processar. Tem certeza? Absoluta. A senhora sabe que isso vai destruir a família, né? Família já está destruída, Dr. Roberto. Agora é sobre justiça. Dia 2 de janeiro, entramos com a ação. Falsificação de documento público, estelionato, apropriação indébita qualificada contra idoso. O processo correu rápido. A Patrícia tentou acordo. Ofereceu pagar 50 mil reais de indenização. Recusei. Ela ofereceu 100 mil. Recusei. Ofereceu 200 mil e se retratar publicamente. Recusei tudo. Porque não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade. O julgamento foi marcado para abril. Durante esses meses, o Eduardo aparecia aqui toda semana, sempre com as crianças, nunca sozinho. A gente conversava pouco, mas ele ajudava no jardim, consertava coisas da casa, levava lixo para fora, pequenos gestos. Eu não perdoei, mas eu deixei ele tentar, porque Beatriz tinha razão. Filho continua sendo filho, mesmo quando decepciona. Em março, a Patrícia ligou. Dona Antônia, por favor, me retira do processo. Eu vou perder tudo. Meu emprego, minha reputação, minha família. Você deveria ter pensado nisso antes. Eu só queria uma vida melhor. Às custas da minha dor. Dona Antônia, você riu quando eu estava de luto. Você me chamou de velha chata. Você planejou me jogar num asilo. Você achou que eu era fraca. E agora você está descobrindo que velha não é sinônimo de idiota. Desliguei. Ela não ligou mais. O julgamento foi dia 15 de abril. Terça-feira. Chuva fina. Aquela chuva de outono que molha devagarinho. Cheguei ao Fórum Criminal da Barra Funda às 13h40. O Dr. Roberto já estava lá, de terno cinza, pasta na mão. Dona Antônia, pronta? Pronta. Entramos juntos. Sala 4, segundo andar. O corredor cheirava a papel velho e café requentado. A Patrícia já estava lá dentro, com o advogado dela, um homem mais novo, de uns 40 anos, gravata azul. Ela estava diferente. Sem maquiagem, cabelo preso, roupa preta, discreta, nada de bolsa de marca. Ela me viu, desviou o olhar. O Eduardo estava sentado no fundo da sala, sozinho. Ele tinha sido arrolado como testemunha pela defesa, mas também pela acusação. A situação dele era complicada. Ele tinha participado, mas também tinha sido manipulado. O Dr. Roberto tinha conseguido um acordo para ele. Se ele confirmasse a versão dos fatos e se divorciasse da Patrícia, não seria incluído no processo criminal. Ele tinha aceitado. O divórcio tinha saído semana passada. Partilha de bens. Nada, porque não tinha bens. Tudo que eles tinham estava no nome dela ou era financiado. O apartamento alugado, o carro com 48 parcelas restantes, os móveis comprados em 36 vezes no cartão. O juiz entrou. Dr. Maurício Tavares. 60 e poucos anos, cabelo branco, óculos de aro fino. Bom, vamos começar. Processo 0012847-23.2024. Ação penal. Autora: Antônia Maria Ferreira Santos. Ré: Patrícia Gomes Almeida. Crimes: falsificação de documento público, estelionato e apropriação indébita qualificada contra idoso. Ele olhou por cima dos óculos. Doutora Flávia, pela acusação. Doutor Henrique, pela defesa. Podem começar. A promotora se levantou. Mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos redondos. Meritíssimo, o caso é claro. A ré, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade emocional da vítima, viúva recente, apresentou documento falso, alegando que o falecido marido da vítima havia doado o imóvel residencial para ela e seu então marido, filho da vítima. O objetivo era expulsar a vítima de sua própria casa e apropriar-se de bem avaliado em 3,5 milhões de dólares. Ela abriu a pasta. Temos laudo pericial provando a falsificação da assinatura. Certidão negativa do cartório provando que a escritura nunca existiu.
Prontuário médico provando que o falecido estava impossibilitado de assinar qualquer documento na data alegada. E mais grave ainda, gravação da própria ré planejando fraudar a vítima quanto ao valor real do imóvel. O juiz acenou. Dr. Henrique, pela defesa. O advogado da Patrícia se levantou. Ele estava nervoso. Dava para ver. Meritíssimo, minha cliente reconhece o erro. Ela agiu de forma impulsiva, equivocada, mas sem malícia real. Ela acreditou de boa fé que estava antecipando uma herança que eventualmente seria do marido dela. Ela não tinha intenção de prejudicar a sogra, apenas de facilitar um processo que seria inevitável. A promotora se levantou de novo. Facilitar? Com documento falso? Com plano de fraudar a vítima em 2 milhões? Isso não é facilitar, meritíssimo. Isso é crime. O juiz bateu o martelo levemente. Vamos ouvir as testemunhas. Primeiro a vítima. Dona Antônia, por favor. Levantei. Caminhei até a cadeira ao lado do juiz. Sentei. Minha mão tremia um pouco. Segurei firme no colo. Dona Antônia, a promotora começou. A senhora pode nos contar, com suas próprias palavras, o que aconteceu no dia 12 de dezembro? Respirei fundo. Foi 10 dias depois do enterro do meu marido. Eu estava recolhendo as coisas da missa de 7º dia quando a Patrícia e o Eduardo apareceram. Ela trouxe uma pasta. Disse que o Henrique tinha assinado uma escritura passando a casa para o Eduardo. Disse que era para facilitar, para eu não ter trabalho. E a senhora acreditou? No começo, eu fiquei confusa, porque era muita informação de uma vez. Eu tinha acabado de perder meu marido de 47 anos. Minha cabeça estava... Parei. Engoli em seco. Tava uma bagunça. Mas a senhora desconfiou? Desconfiei quando ela falou que já tinha dado entrada num residencial para mim. Sem me consultar. Sem me avisar. Como se eu fosse uma criança que precisa de decisões tomadas por ela. E o que a senhora fez? Peguei os documentos. Fui verificar. Vi que a data não batia. Vi que a assinatura era falsa. Procurei o Dr. Roberto. A promotora assentiu. E como a senhora se sentiu quando descobriu a verdade? Eu olhei para Patrícia. Ela estava olhando para a mesa. Traída, humilhada, usada. Eu tinha acabado de enterrar o homem que eu amei por quase 50 anos. E a primeira coisa que a família fez foi tentar me roubar. Minha voz quebrou. A senhora sabia que ela tinha esses planos antes da morte do seu marido? Não, mas depois eu ouvi a gravação. Ela falou que ele tinha morrido no momento certo, como se a morte do Henrique fosse conveniente. Silêncio na sala. Sem mais perguntas. O advogado da Patrícia se levantou. Dona Antônia, a senhora tem certeza de que minha cliente tinha a intenção de prejudicá-la? Não é possível que ela apenas tenha sido mal orientada por terceiros? Mal orientada? Eu olhei para ele. Ela contratou alguém para falsificar um documento. Ela me pressionou a sair da minha casa. Ela planejou me enganar em 2 milhões. Isso não é mal orientação. Isso é bandidagem. Algumas pessoas na sala riram baixinho. O juiz bateu o martelo. Silêncio. O advogado tentou de novo. Mas a senhora não acha que o luto pode ter deixado a senhora mais sensível? Mais propensa a interpretar as coisas de forma errada? Eu cortei. O senhor está dizendo que eu estou inventando? Não, não é isso. Porque eu tenho laudo pericial, tenho certidão do cartório, tenho prontuário médico, tenho gravação. O senhor está dizendo que tudo isso é mentira? Não, mas... Então não me venha com essa história de que eu tô sensível. Eu tô lúcida, muito lúcida. E eu sei exatamente o que aconteceu. O juiz interveio. Doutor Henrique, próxima pergunta ou libera a testemunha? Libero, meritíssimo. Voltei para o meu lugar. O doutor Roberto apertou minha mão. Muito bem, ele sussurrou. Chamaram o Eduardo. Ele se levantou. Caminhou até a cadeira. Sentou. Não olhou para mim. Não olhou para Patrícia. Senhor Eduardo, a promotora começou. O senhor pode confirmar que participou da apresentação da escritura falsa à sua mãe? Participei.
E o senhor sabia que o documento era falso? Silêncio. Senhor Eduardo? Eu desconfiava. Desconfiava ou sabia? Eu sabia. A voz dele saiu baixa. Eu sabia. E ainda assim apresentou o documento à sua mãe? Sim. Por quê? Ele olhou para o teto. Respirou fundo. Porque a Patrícia disse que era a única forma, que minha mãe nunca ia concordar em vender a casa voluntariamente, que a gente precisava forçar a situação. Forçar como? Fazendo minha mãe acreditar que ela não tinha escolha, que a casa já não era mais dela. A promotora fez uma pausa. E em algum momento o senhor pensou que isso estava errado. Pensei, toda hora. Mas não fez nada para impedir? Não. Por quê? Porque eu sou covarde. Ele olhou para mim agora. Olhos vermelhos. Porque eu sempre fui covarde. Meu pai construiu tudo sozinho. Minha mãe segurou a família sozinha. E eu só soube ser fraco. Ele estava chorando agora. Minha mãe merecia um filho melhor. Meu pai merecia um filho melhor. E eu não fui. A promotora voltou para a mesa. Sem mais perguntas. O advogado da Patrícia nem se levantou. Sem perguntas, meritíssimo. O juiz dispensou o Eduardo. Ele voltou para o banco, cobriu o rosto com as mãos. Chamaram outras testemunhas. Beatriz, que confirmou que eu estava lúcida. Dr. Roberto, que explicou os aspectos técnicos da falsificação. O perito grafotécnico. O tabelião do cartório. E, finalmente, chamaram a Patrícia. Ela se levantou. Devagar. Caminhou até a cadeira. Sentou. Mãos no colo. Senhora Patrícia, a promotora começou. A senhora confirma que apresentou o documento falso à senhora Antônia? Sim. E a senhora sabia que o documento era falso? Pausa longa. Sabia. Murmúrio na sala. E por que a senhora fez isso? Ela olhou para as próprias mãos. Porque eu queria a casa. Por quê? Porque eu achava que eu merecia. Merecia? Com base em quê? Porque eu ajudei a cuidar do seu Henrique nos últimos anos. Porque eu levava ele no médico? Porque eu visitava toda semana? Eu achei que isso me dava direito. A promotora caminhou até a frente. A senhora visitava toda semana? Visitava. Senhora, Beatriz, irmã da vítima, nos informou que a senhora visitou o casal 3 vezes em 2024. 3 vezes. E 2 foram em aniversários onde tinha churrasco. Patrícia não respondeu. A senhora ajudava financeiramente o casal? Não. Pagava alguma conta? Não. Então me explica, com base em que a senhora achava que merecia a casa? Silêncio. Vou reformular. A senhora queria a casa por necessidade ou por ganância? A gente precisava. Precisava? A senhora ganha 4.500 harriers por mês. Seu então marido ganhava 12.000 harriers. Isso é 16.500 harriers. A senhora realmente precisava de 3,5 milhões ou apenas queria? Patrícia começou a chorar. Eu queria uma vida melhor. Às custas de uma viúva de 67 anos? Eu não pensei que... Não pensou o quê? Que idoso é gente. Que viúva sente dor. Que mãe de família merece respeito. A voz da promotora subiu. A senhora planejou fraudar a senhora Antônia em 2 milhões. Está gravado. A senhora riu da dor dela. Está gravado. A senhora chamou ela de velha. Está gravado. E agora a senhora quer que eu acredite que foi um erro? Patrícia estava soluçando. Eu sinto muito. Eu sinto muito. A senhora sente muito porque foi pega. Não porque fez. A promotora voltou para a mesa. Sem mais perguntas, o advogado da Patrícia tentou contornar. Patrícia, a senhora se arrepende? Muito. A senhora está disposta a se retratar publicamente? A pedir perdão? Sim, eu peço perdão. Dona Antônia, eu peço perdão. Ela olhou para mim. Eu errei muito. Eu fui gananciosa, fui cruel, fui tudo de ruim. Mas eu peço perdão. Por favor. Eu não respondi. Porque perdão não se pede no tribunal. Perdão se pede de joelhos, na casa da pessoa, olhando nos olhos, sem câmera, sem plateia. Perdão não se pede quando você foi pega.
Perdão se pede quando sua consciência não te deixa dormir. E ela estava pedindo pelo motivo errado. O juiz encerrou a audiência. Vou analisar as provas e as declarações. Sentença em 30 dias. Estão dispensados. Saímos do fórum às 17h20. Ainda chovia. Dr. Roberto abriu o guarda-chuva. Dividiu comigo. A senhora acha que ele condena? Eu perguntei. Tenho certeza. Quanto tempo ela pega? Depende. Mínimo 4 anos. Máximo 8. Mas ela é primária, então provavelmente vai poder recorrer em liberdade. E se ela recorrer? Pode levar anos. Anos. Eu respirei fundo. Eu não sei se tenho anos para esperar justiça. Dona Antônia, a senhora já ganhou. Como assim? Ele parou de andar. Me olhou. A senhora desmascarou ela. A senhora provou que não é fraca. A senhora mostrou para o seu filho o que é caráter. A justiça legal pode demorar, mas a justiça moral já aconteceu. Peguei o metrô de volta. Cheguei em casa às 18h45. A casa estava escura. Acendi as luzes, fui até a cozinha, fiz café, sentei na mesinha, olhei para a cadeira vazia do Henrique. A gente ganhou, velho, eu disse em voz alta. A gente ganhou. O telefone tocou. Era Júlia. Vovó? Oi, meu amor. Vovó, o papai tá chorando de novo. Eu fechei os olhos. Passa ele. Barulho. Passos. Mãe. Eduardo. Mãe, hoje no tribunal, eu falei a verdade. Eu contei tudo. Eu sei. Eu ouvi. A senhora pode me perdoar um dia? Fiquei em silêncio uns 10 segundos. Eduardo, perdão não é interruptor. Não é apertar um botão e tá tudo bem. Perdão é processo. E processo demora. Quanto tempo? Não sei. Talvez muito. Talvez nunca completamente. Mas a senhora vai tentar? Eu pensei na Júlia, no Pedro, nos domingos que a gente tinha antes de tudo isso, no Eduardo criança, correndo pelo jardim, chamando o pai para jogar bola. Vou tentar, mas você precisa mostrar que mudou, não com palavras, com atos. Como? Sendo o pai que seus filhos merecem, sendo o homem que seu pai foi, trabalhando, lutando, construindo, não esperando herança cair do céu. Eu vou tentar, mãe. Eu juro que vou. Então tenta. E talvez, um dia, a gente chegue num lugar bom. Desliguei. Terminei o café, apaguei as luzes, subi pro quarto, deitei na cama. No lado do Henrique ainda tinha o travesseiro dele. Eu tinha trocado a fronha, finalmente. Mas continuava sendo o travesseiro dele. Peguei, abracei e dormi. Nos dias seguintes, a vida voltou ao normal. O novo normal. Acordava, café, jornal, regava as orquídeas, ia ao mercado, voltava, fazia almoço, via televisão, janta, dormir, sozinha, mas não solitária. Porque Beatriz aparecia 3 vezes por semana. Trazia bolo, trazia conversa, trazia vida. Júlia e Pedro vinham aos sábados. Eduardo trazia, ficava meia hora e ia embora. Eu não convidava ele para entrar. Ainda não, mas acenava da janela quando ele ia embora. Pequenos passos. Dia 10 de maio, o Dr. Roberto ligou. Dona Antônia, saiu a sentença. Meu coração acelerou. E? Condenada. 6 anos de reclusão em regime semiaberto, mais R$ 150 mil de indenização por danos morais. Ela vai presa? Não imediatamente. Ela pode recorrer. Mas mesmo que recorra, vai ter que pagar a indenização. E o nome dela já tá sujo. Ela não vai conseguir emprego em academia decente nunca mais. Desliguei. Sentei no sofá. 6 anos. 150 mil. Números. Mas o que realmente importava não era isso. O que importava era que eu tinha provado. Que velha não é burra. Que luto não é fraqueza. Que mãe de família sabe lutar. E que a casa continuava sendo minha. 1 ano depois. Dezembro de novo. Aquele calor de fim de ano em São Paulo. O tipo de calor que faz a gente lembrar que Natal aqui não tem neve, tem ventilador ligado no 3 e sorvete derretendo. Eu estava no jardim, regando as orquídeas. Elas tinham florescido esse ano. Todas. Roxas, brancas, amarelas. O Henrique ficaria orgulhoso.
A campainha tocou. Olhei para o relógio. 10h15 da manhã. Sábado. Abri a porta. Era o Eduardo. Mas não estava só. Júlia e Pedro, claro. Mas tinha mais alguém. Uma mulher. Uns 35 anos. Cabelo castanho, rabo de cavalo simples, calça jeans, blusa branca, chinelo havaianas, nenhuma bolsa de marca, nenhuma unha de gel. Oi, mãe, Eduardo disse. Ele estava diferente também. Mais magro, barba feita, olhos mais claros, sem aquela sombra de culpa que carregou o ano inteiro. Oi, filho. Essa é a Marina. A gente tá namorando faz 3 meses. Marina estendeu a mão. Muito prazer, dona Antônia. Ouvi muito sobre a senhora. Apertei a mão dela. Firme, calejada. Mão de quem trabalha. Prazer. Entra. Entraram. As crianças correram para o jardim, como sempre faziam. Sentamos na sala. Ofereci café. Marina aceitou. Sem frescura, sem pedir leite desnatado, sem perguntar se tinha adoçante. Marina é enfermeira, Eduardo disse. Trabalha no Santa Casa. Que turno? Eu perguntei. Noturno, na maior parte. Das 19 horas às 7 horas. Mas esse mês estou no diurno, cobrindo férias de uma colega. Ganha quanto, se não for indiscrição? Eduardo me olhou surpreso. Marina riu. A senhora não tem papas na língua, né? 5.800 meiros, mas faço uns plantões extras, então no fim do mês dá uns 7.200 ralhos. E vocês moram juntos? Não, Eduardo respondeu rápido. A gente tá indo devagar, aprendendo, conhecendo um ao outro de verdade. Eu olhei para Marina. Ele te contou tudo? Do processo? Da Patrícia? Da tentativa de roubo? Contou, no segundo encontro. Ele disse que se eu quisesse sair correndo, ele entendia. E você saiu? Não. Porque todo mundo erra, dona Antônia. O que importa é se a pessoa aprende com o erro ou repete. Ela tomou um gole de café. E pelo que eu vi, ele aprendeu. Tá fazendo terapia toda semana. Tá cuidando das crianças. Tá pagando as contas dele sem reclamar. Tá sendo homem. Eu olhei pro Eduardo. Ele estava vermelho. É verdade, mãe. Eu tô tentando. Todo dia eu tento ser um pouquinho melhor que ontem. Fiquei em silêncio, olhando pros dois. Marina não era bonita, tipo modelo, mas tinha um jeito, sabe? Um jeito de quem não tá tentando impressionar. De quem é o que é. Marina, você sabe cozinhar? Eu perguntei. Sei, nada muito sofisticado, mas o básico eu viro. Feijão? Faço toda semana. Arroz? Solto, do jeito que tem que ser. E você faz o Eduardo ajudar ou deixa ele sentado vendo televisão? Ela riu. Dona Antônia, na minha casa, quem não ajuda não come. Ele lava louça, estende roupa, limpa banheiro, igualzinho eu. Eu sorri. Boa. Eduardo respirou aliviado. Mãe, na verdade a gente veio aqui porque eu queria te fazer um convite. Que convite? A gente vai fazer um almoço de Natal. Dia 25, na minha casa. Nada muito grande. Só eu, a Marina, as crianças e... eu queria que a senhora fosse. Fiquei olhando para ele. Sua casa? Você não mora mais naquele apartamento alugado? Não. Eu e a Patrícia vendemos tudo quando separamos. Dividi o dinheiro. Peguei minha parte, uns 18 reais. 000. E dei entrada num apartamento pequeno. 2 quartos. Jabaquara, 62 metros. Nada chique, mas é meu. Financiado? Em 20 anos. 1.850 por mês, mas tá cabendo no orçamento. E a Patrícia? Ele ficou sério. Recorreu da sentença. Tá esperando julgamento. Enquanto isso, tá trabalhando de recepcionista numa clínica veterinária. Ganha 2.100 reais. Mora num kitnet no Brooklyn. Não vê as crianças faz 6 meses. Ela desistiu deles? Não. Eles que não querem ver ela. Principalmente a Júlia. Ela ainda tá magoada. Diz que a mãe destruiu a família. Eu olhei pela janela. Júlia estava mostrando as orquídeas pro Pedro, explicando o nome de cada uma. Eu tinha ensinado para ela. E você? Tá magoado? Eduardo pensou. Não, não mais. Eu tô decepcionado comigo mesmo.
por ter deixado chegar naquele ponto, por ter sido tão fraco. Mas você melhorou? Melhorei. Não tô perfeito, mas melhorei. A terapia tá me ajudando. A Marina tá me ajudando. E as crianças? As crianças me obrigam a ser melhor todo dia. Eu me levantei. Fui até o escritório. Voltei com um envelope. Eduardo, isso aqui é uma cópia do meu testamento. Ele arregalou os olhos. Mãe, eu não quero falar sobre isso. Cala a boca e escuta. Eu abri o envelope. Quando eu morrer, e isso vai demorar porque eu pretendo viver até os 90 e poucos, essa casa vai ser sua. Com usufruto vitalício para Marina, se vocês casarem, e com cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, se você casar de novo e separar, a casa não entra na partilha. Mãe, mas tem condições. Que condições? Primeira, você nunca vende essa casa. Ela fica na família. Pro Pedro, pra Júlia, pros netos deles. Entendeu? Entendeu. Segunda, você cuida das orquídeas do seu pai, toda semana, como ele cuidava. Vou cuidar. Terceira, você continua sendo esse homem que você tá tentando ser. Porque eu não criei covarde, eu criei trabalhador. Ele levantou. Veio até mim. Me abraçou. E pela primeira vez em um ano, eu abracei ele de volta. De verdade. Sem raiva, sem mágoa. Só mãe abraçando o filho. Obrigado, mãe, ele sussurrou. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Eu me afastei. Sequei uma lágrima que tinha escapado. Mãe não desiste, Eduardo. Mãe espera, e torce, e luta. Mas desistir, nunca. Marina estava chorando também. Ela se levantou, veio até mim. Dona Antônia, posso te abraçar? Pode. Ela me abraçou. Cheirava a sabonete de erva doce. Simples. Gostoso. Obrigada por dar uma chance para ele. Eu prometo que vou cuidar bem. Não cuida não. Divide. Casamento é parceria, não é um cuidando do outro. Tem razão. Almoçamos juntos naquele dia. Fiz macarronada. As crianças comeram 3 pratos. Eduardo comeu 2. Marina ajudou a lavar a louça. Quando foram embora, às 15 horas, a casa ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio vazio de depois que o Henrique morreu. Era o silêncio cheio de quem sabe que a vida continua. Dia 24 de dezembro. Véspera de Natal de novo. Exatamente um ano depois da ceia que mudou tudo. Acordei cedo. Dessa vez não ia fazer peru. Ia pro almoço do Eduardo, dia 25. Mas fiz um bolo. Aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que o Henrique amava. Ia levar de presente. Meio-dia, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Antônia? A voz era feminina, trêmula. Quem é? É a Patrícia. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que você quer? Eu sei que a senhora não quer falar comigo. Eu sei que não tenho direito, mas eu precisava pedir desculpas, de verdade dessa vez. Silêncio. Fala. Eu errei de um jeito que nem sei como consertar. Eu fui gananciosa, fui cruel, fui tudo de pior. E eu perdi tudo. Meu casamento, meus filhos, meu emprego, minha dignidade. Ela estava chorando. E sabe de uma coisa? Eu mereço tudo o que está acontecendo. Porque a senhora não merecia nada daquilo. A senhora tinha acabado de perder seu marido. E eu ri da sua dor. Por que você está me ligando, Patrícia? Porque hoje faz um ano daquela ceia, e eu não consigo parar de pensar no que eu fiz, no que eu destruí. E você quer o quê? Que eu te perdoe? Que eu tire o processo? Não. O processo eu mereço. A condenação eu mereço. Eu só queria que a senhora soubesse que eu mudei. Ou tô tentando mudar. Não para a senhora me perdoar, mas porque eu não aguento mais ser quem eu era. Fiquei em silêncio. Respirei fundo. Patrícia, perdão não é para quem pede, é para quem dá. E eu ainda não sei se consigo te perdoar. Talvez um dia, talvez nunca. Eu entendo. Mas eu vou te dizer uma coisa.
Se você mudou mesmo, se você não tá mais sendo aquela pessoa, não faz por mim, faz pelos seus filhos, porque eles ainda precisam de mãe, uma mãe de verdade, não aquela que você estava sendo. Eu queria ver eles, mas eles não querem me ver. Porque você precisa merecer, não adianta querer, você precisa provar, com tempo, com atos, com paciência. Quanto tempo? O tempo que for necessário. Pode ser 1 ano, pode ser 5, pode ser 10, mas se você realmente mudou, você vai esperar. Ela soluçou. Obrigada, Dona Antônia. Pelo quê? Por não ter desligado na minha cara. Eu pensei em fazer isso. Por que não fez? Porque 1 ano atrás, quando você tentou me roubar, eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu sou mais forte do que eu pensava. E parte dessa força é saber que guardar rancor não me faz bem. Então eu não vou te perdoar hoje. Mas eu também não vou deixar o ódio morar aqui dentro. Desliguei. Sentei no sofá. Respirei fundo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é soltar. E eu estava soltando. Aos poucos. No meu tempo. Dia 25. Cheguei no apartamento do Eduardo às 11h30. Jabaquara. Prédio simples, sem portaria eletrônica. Interfone daqueles antigos. Subi de elevador. 4º andar. Porta. 42. Toquei a campainha. Eduardo abriu. Avental amarrado na cintura. Cheiro de alho e cebola refogando. Mãe, entra. O apartamento era pequeno. Sala, cozinha americana, 2 quartos, um banheiro. Mas era limpo, organizado. Tinha vida. Na geladeira, desenhos das crianças grudados com ímã. Na sala, sofá velho, mas confortável. Na estante, livros, fotos, plantas. Marina estava na cozinha terminando o arroz. Dona Antônia, que bom que a senhora veio. Júlia e Pedro correram para me abraçar. Vovó, vem ver meu quarto. Fui. Quarto pequeno, beliche, edredom do Homem-Aranha, pôster de K-pop na parede. Tá lindo, meu amor. Aqui é melhor que lá na casa da mamãe, Júlia disse. Aqui a gente pode ser criança. Lá tinha que ficar quieto para não estragar as coisas. Voltamos para a sala. Almoçamos. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa, salada. Comida simples, gostosa. Depois do almoço, cortei o bolo. Todo mundo comeu. Pedro repetiu. Às 15h, sentei com Eduardo na varanda pequena, vista para o prédio da frente. Nada de especial. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. A senhora é feliz, morando sozinha naquela casa grande? Pensei. Feliz. É uma palavra complicada. Eu sinto falta do seu pai todo dia, todo santo dia, mas eu aprendi que dá para sentir saudade e ainda assim viver. Dá para ter perdido e ainda assim encontrar. A casa é grande mesmo, mas está cheia de memórias boas. E isso vale mais que qualquer companhia forçada. A senhora nunca pensou em vender? Pegar um apartamento menor? Não, aquela casa é minha identidade. É onde eu fui esposa, mãe, avó. É onde eu lutei, venci, perdi, reconstruí. Vender seria apagar uma parte de mim. Ele assentiu. Eu entendo. Mas você, Eduardo, você é feliz? Ele olhou para dentro do apartamento. Marina estava ensinando Pedro a lavar louça. Júlia estava secando. Sabe, mãe, pela primeira vez em muito tempo, eu tô. Não é aquela felicidade de Instagram, de foto bonita, de carro importado. É a felicidade de acordar e saber que você está construindo algo de verdade, que você está sendo alguém que você respeita. Seu pai ficaria orgulhoso. A senhora acha? Tenho certeza. Fiquei até às 17h. Quando fui embora, Eduardo me abraçou na porta. Mãe, obrigado por ter vindo. Obrigada por ter me convidado. A gente pode fazer isso todo ano? Almoço de Natal aqui? Pode, mas eu faço o peru. Ele riu. Fechado. Voltei para casa de metrô. O sol estava se pondo. Aquele pôr do sol laranja de verão paulistano. Cheguei em casa às 18h30. Acendi as luzes. Fui até o jardim. As orquídeas estavam lindas, florescidas, vivas. Sentei no banquinho de madeira que o Henrique tinha feito. Olhei para o céu. Henrique, eu consegui.
Nossa casa continua nossa. Nosso filho tá tentando ser homem de novo. Os netos tão bem. E eu tô aqui, de pé, viva. Uma lágrima escorreu. Mas sabe de uma coisa? Eu ainda preferia você aqui, com suas orquídeas, seu churrasco aos domingos, sua mão na minha quando a gente via televisão. Parei, respirei. Mas já que você não pode voltar, eu vou continuar. Pelo você, por mim, pelos nossos. Me levantei, reguei as orquídeas uma última vez. Entrei, tranquei a porta, subi pro quarto, deitei e dormi. 3 meses depois. Março, outono chegando. Aquele frio gostoso que começa a chegar de madrugada. Tava no jardim quando o telefone tocou. Doutor Roberto. Dona Antônia, tenho notícias. Do processo? Sim, o recurso da Patrícia foi negado. A sentença tá mantida. 6 anos em regime semiaberto. Ela vai começar a cumprir a pena mês que vem. E a indenização? Já caiu na sua conta. 150 mil reais. Menos os honorários advocatícios, sobram 120 mil reais limpos. Desliguei. 120 mil reais. Pensei no que fazer. Reformar a casa? Não precisava. Viajar? Sozinha não tinha graça. Guardar? Pra quê? Tive uma ideia. Liguei pro Eduardo. Filho, vem aqui amanhã. Traz a Marina. Aconteceu alguma coisa, mãe? Aconteceu, mas é coisa boa. No dia seguinte, eles chegaram às 10 horas. Sentamos na sala. Coloquei um envelope na mesa. Isso aqui é 40 mil reais. Quero que você use para quitar as parcelas mais pesadas do apartamento. Vai sobrar uns 800 reais por mês no seu orçamento. Eduardo arregalou os olhos. Mãe, eu não posso aceitar. Pode sim, mas tem condições. Que condições? Esse dinheiro que vai sobrar você guarda, todo mês, 800 reais. Em 5 anos, você junta 48 mil reais. Aí, você usa de entrada num imóvel melhor. Ou para a faculdade das crianças, ou para um negócio próprio, mas não gasta com bobeira, entendeu? Ele pegou o envelope, abriu, olhou o cheque, chorou. Obrigado, mãe. Não me agradece. Agradeça seu pai. Esse dinheiro é dele. Ele que construiu tudo. Eu só tô passando adiante. Marina também estava chorando. Dona Antônia, a senhora é um exemplo. Exemplo de quê? De força, de dignidade, de mãe. Eu sorri. Você também vai ser, Marina. Você já é. Eles saíram às 11 horas. Abraços apertados. Promessas de voltar no fim de semana. Fechei a porta. Olhei para casa. Grande, vazia, mas minha. E pela primeira vez em mais de um ano, eu senti que estava tudo bem. O Henrique não voltaria. A Patrícia pagaria pelo que fez. O Eduardo estava reconstruindo a vida. E eu estava de pé, firme, viva, forte, porque luto não é fraqueza, idade não é burrice, e mãe de família não desiste, nunca. Sentei na poltrona do Henrique, peguei o livro que estava lendo. Romance policial, daqueles que ele amava. Abri na página marcada e continuei. Porque a vida continua, e enquanto houver orquídeas para regar, netos para abraçar e histórias para contar, eu vou continuar também. Fim. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que já passou por algo parecido, ou se você só precisava lembrar que força não tem idade, saiba que você não está sozinho. A gente segue. Sempre segue. De onde você está acompanhando? Me conta nos comentários. Quero saber que tem gente do Brasil inteiro aqui, provando que família, respeito e dignidade ainda importam. Um abraço forte de quem sabe que o fim de uma história é sempre o começo de outra.